Esse vídeo é para você que é curioso sobre o Bitcoin e quer entender tudo sobre ele. Você deve ter ouvido falar do Bitcoin, né? Essa moeda aí que está na boca do povo, tá todo mundo falando sobre ela, né? Mas o que é o Bitcoin? Ele é um investimento? É uma tecnologia nova? É uma utopia coletiva? Tá todo mundo ficando doido? Bom, fica nesse vídeo até o final que você vai entender tudo sobre o Bitcoin. E assiste o vídeo até o final, tá? Se você sair na metade, você vai perder um monte de informações importantes. Pois é, aqui a gente já conhece pessoas próximas assim que investem em Bitcoin e aí a gente questiona o fundamento, né? Normalmente essas pessoas investem porque falam assim, existe um prognóstico de que até o final de 2025 o Bitcoin vai subir 50%. Ou então a gente conhece com essas pessoas e essa pessoa é anarcocapitalista e ela acha que o Bitcoin é a salvação contra todas as arbitrariedades e autoritarismo do Estado, né? Nós não estamos dizendo que essas pessoas estão erradas, mas só que esses fundamentos não são suficientes para fazer a gente investir em Bitcoin, né? Então nós estamos buscando entender mais profundamente o que é o Bitcoin. Por que a gente precisa entender? Bom, você que está assistindo a gente aí na sua casa, você deve estar ou em uma casa ou em um prédio, né? Assistindo a gente. É muito fácil entender o valor de uma casa ou de um prédio. Por quê? Porque você precisa de um lugar para guardar suas coisas, guardar sua comida, guardar seus objetos, ter uma cama para você dormir, se proteger do frio. Então você entende qual é o valor de uma casa, entende o valor de um prédio. Então é muito fácil você comprar um fundo imobiliário. Bom, o fundo imobiliário é dono de shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, um prédio que tem ali um hospital funcionando. Você entende qual é o valor e vai ser muito fácil você comprar. Mas e o Bitcoin? Onde é que está o valor do Bitcoin? Fica aqui que a gente vai te mostrar agora. Antes de entender o que é o Bitcoin, nós precisamos entender a relação com o dinheiro. Considerando o dinheiro físico, por exemplo, eu tenho essa vela aqui e eu quero vender essa vela para o Caio. Ele vai me pagar R$ 40 por essa vela, eu vou ficar com o dinheiro e ele fica com ela. Eu não quero saber quem que o Caio é, eu não quero saber o cadastro dele, eu não quero saber o RG dele, eu não quero saber se ele é casado, se ele tem mandado de prisão, eu não quero saber nada sobre ele, eu só quero saber do meu dinheiro físico aqui. Por isso que, quando tem esse tipo de relação, a gente fala que é uma transação final. A gente fez a troca aqui e acabou. Essa transação ela não fica cadastrada em nenhum lugar. Só que depois disso, a gente teve uma evolução, então, nas transações, quando a gente passa a ter o dinheiro digital. Nesse caso do dinheiro digital, digamos que o Caio queira comprar a mesma vela, por meio de Pix agora. Ele tem que ter um cadastro no banco, eu também tenho que ter um cadastro no banco, e aí a gente consegue fazer a transação. Nesse caso, o banco que está ali no meio, ele que vai fazer a regulação dessa transação. Esse banco ele vai garantir que o Caio tenha R$ 40 na conta dele e que esses R$ 40 vão parar na minha conta. Só que o banco, ele sendo o organizador central das transações financeiras, ele fica com muita força, ele fica com muito controle sobre tudo o que está acontecendo. Até acho que vocês ouviram falar sobre essas transações do Pix, que o governo ele queria fazer a monitoração desses Pix. Então, a gente se sente muito à mercê do banco e também dos governos, né, em relação à regulação do dinheiro. Nesse sentido, o Satoshi Nakamoto, difícil o nome dele. Nesse sentido, o Satoshi Nakamoto criou uma moeda que seria descentralizada, que é o Bitcoin. O Bitcoin ele foi lançado lá em começo de 2009, só que em 2008 que saiu o white paper explicando como funcionaria essa moeda, e o Caio vai explicar mais para vocês agora. Então, qual foi a grande sacada do Satoshi Nakamoto? Ele criou a moeda digital descentralizada sem intermediário, ponto a ponto, ou P2P, que é usuário-usuário. Não tem um intermediador nessa relação. Seria, então, uma moeda digital descentralizada. Vou fazer uma analogia aqui, até usando o dinheiro que a gente explicou ali aqui agora, né? Então, essa cédula aqui, de certa forma, ela é validada pelo Banco Central, porque existe aqui um código, né? Existe aqui uma marca d'água que vão dizer que essa cédula ela é real, né? E se você usar uma cédula falsa, o Estado vai atrás de você. Nessa tecnologia do Bitcoin, quem valida a própria transação, quem valida a moeda, é o sistema descentralizado, que é uma base de dados descentralizada chamada de blockchain. Então, nós não temos uma entidade central emissora da moeda. Seria uma entidade descentralizada, onde os usuários seriam os próprios validadores. O blockchain ele é como um livro-razão imutável no qual essas transações elas são validadas. Fazer uma metáfora aqui, ou uma analogia, para vocês entenderem, é como se o blockchain fosse um país
Os usuários seriam os cidadãos, né, os moradores desse país, e o Bitcoin seria a moeda. Dessa forma, nós vemos que o Bitcoin ele foi criado em meio a uma crise econômica visando a descentralização. O criador pensou então que muitas vezes os governos eles tomam decisões arbitrárias, eles imprimem dinheiro infinitamente, o que causa inflação. Com a inflação nós temos a desvalorização do dinheiro e com isso também nós temos muitas vezes a destruição do patrimônio, às vezes de muitas famílias. E o Bitcoin ele acaba sendo muito interessante nesse ponto, porque ao contrário do governo que imprime dinheiro infinitamente, o Bitcoin ele tem um valor finito de 21 milhões. Nos dias de hoje foram minerados cerca de 19 milhões, então já é um valor próximo ao valor topo. E o último Bitcoin será encontrado em 2140. Então, os Bitcoins, eles conseguem sendo encontrados ao longo do tempo, mas a cada 4 anos, que eles chamam de halving, essa quantidade de Bitcoins que é encontrada é reduzida pela metade. Por isso que o Bitcoin acaba sendo tão valioso, porque cada vez menos as pessoas vão encontrando esses Bitcoins. Os Bitcoins, eles são códigos. E na blockchain, a gente tem as pessoas que usam o Bitcoin para fazer transações, mas a gente também tem as pessoas que ficam procurando esses Bitcoins que ainda não foram encontrados. Essas pessoas que ficam procurando os Bitcoins, elas são chamadas de mineradores, que é uma associação aos mineradores de ouro. Para encontrar o Bitcoin, eles têm que resolver equações matemáticas que são muito complexas, que demandam muita energia e computadores super potentes. Por isso que, então, as pessoas ficam tanto tempo ali envolvidas querendo encontrar aquele Bitcoin. E isso tudo torna o Bitcoin essa moeda tão interessante. Hoje, um Bitcoin equivale a cerca de 650 mil reais. Muito dinheiro, né? Tá bem carinho o Bitcoin. Então, você pode pensar, mas não tenho esse dinheiro todo. Você pode comprar a fração. Um Bitcoin também equivale a 100 milhões de satoshis, que é como se fosse os centavos do Bitcoin. Então, você pode comprar ele de forma fracionada. Agora, o que é que determina o preço do Bitcoin? Bom, aí já é a lei mais antiga do mercado que todo mundo conhece, é oferta e demanda. Quanto mais gente procurando Bitcoin, maior o preço dele, e quanto menos gente procurando Bitcoin, o valor dele vai cair. O Bitcoin ele possui 3 características que o tornam valioso. Ele não tem uma autoridade central, não tem um governo emissor, ele é escasso, tal qual o ouro, e ele tem essa liberdade, que você tem essas transações P2P, que são as transações entre pessoas sem um intermediário. Nessa questão da liberdade, muita gente traz aqui à tona que não existir um órgão emissor, controlador, te traz mais autonomia frente ao Estado, por exemplo. Quando a gente vê alguns vídeos de Bitcoin, muita gente traz o exemplo do Fernando Collor, quando ele confiscou a poupança brasileira para controlar a inflação. Bom, pode parecer que o cenário de hiperinflação no Brasil seja uma coisa distante, mas para essas pessoas que acreditam em Bitcoin, é uma realidade que pode voltar a qualquer momento se o Estado voltar a emitir muita moeda e pode acabar tendo que ocorrer um confisco das poupanças. Então, o Bitcoin seria uma alternativa contra essas medidas drásticas do Estado, né? Com tudo isso que nós vimos aqui, nós aprendemos que o Bitcoin é uma moeda muito interessante, ela traz uma revolução ao dinheiro normal que a gente é acostumado, só que por outro lado, ele é uma moeda pouco palpável, a gente não consegue tocar no Bitcoin que nem a gente toca no dinheiro em si. E isso às vezes acaba fazendo com que a gente se sinta distante desse tipo de moeda. E a gente aqui é muito consciente que para manter o Bitcoin, a gente precisa entender como essa moeda funciona e a gente precisa acreditar nela, porque essa moeda agora está um pouco mais estável, mas no passado ela já variou muito. E a gente acreditando nessa moeda, quando a gente ter ela, quando ela chegar a cair, às vezes até 25%, 50%, a gente tem que ser capaz de se manter nela e de comprar mais. Se a gente não acreditar nesse tipo de moeda, pode ser que a gente fique com ela ali um tempo e já venda. E não é o objetivo que a gente quer para a nossa vida. Na nossa vida, a gente quer manter ativos por mais tempo, pensando no longo prazo. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma experiência além disso com o Bitcoin, deixa aqui nos comentários. A gente quer continuar aprendendo sobre o assunto e eu aposto que vai ficar muito legal o nosso conteúdo aqui. E parabéns para você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aqui nos comentários também que você assistiu o vídeo até o final, que a gente quer saber. Até a próxima!